Então hoje nós vamos iniciar o nosso estudo do livro Céu e Inferno. E o primeiro capítulo ele fala o porvir e o nada, né? Porvir e o nada. Então, o porvir. Em se tratando de o porvir, a gente lembra da doutrina espírita, que ela traz o anúncio de que Deus nos criou simples e ignorantes, donde todos vamos alcançar a nossa ascensão, ou seja, a plenitude. Para que nós possamos alcançar a nossa plenitude, nós precisamos trabalhar para a nossa melhora constante a cada dia, né? É a lei do progresso. Então a gente consulta lá o livro dos Espíritos e a gente vê as leis que lá estão contidas. Então, na lei de progresso, é preciso que o ser humano trabalhe para conquistar a sua melhora a cada instante. Então, tudo que nós fizermos, isso vai ter um preço, né? E dentro desse preço, nós seremos beneficiados ou prejudicados, porque nós é que plantamos a semente. Os Espíritos nos falam que a colheita, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, quando nós estamos semeando, nós somos os senhores, porque nós semeamos aquilo que nós queremos. Mas na hora da colheita deixamos de ser senhores para sermos escravos. Nós somos obrigados a colher exatamente aquilo que nós plantamos. Então, Jesus, quando trouxe a sua mensagem de amor, é para que nós possamos desenvolver a nossa inteligência, desenvolver a nossa capacidade de amar. Porque desenvolvendo a capacidade de amar, certamente nós vamos fazer a opção das melhores sementes, né? E a boa semente, ela pode ser semeada em todos os lugares onde nós estamos. Aí onde nós pegamos um trechozinho, uma frase do Emmanuel que ele fala lá no livro Religião dos Espíritos, que está lá assim: espírita tem que ser o nome do seu nome. Então eu tenho que ser espírita em casa, eu tenho que ser espírita se bem que na casa espírita não precisa ser espírita, né? Por mais que eu seja um Zé Ninguém, vamos dizer assim, eu sou espírita, porque o meu comportamento é nota 10. Mas esse comportamento de espírita tem que ser em todos os lugares onde eu estou, principalmente na fila do banco, né? Aquelas pessoas que às vezes passa na frente, a gente fica aborrecido e quer furar a fila. Muitas vezes a gente quer pedir o outro que está lá na frente para pagar um negócio para a gente, e a gente esquece que estamos passando na frente de quantas pessoas, né? Essas coisas têm que ser revistas. Então, quando Jesus trouxe a mensagem de amor, é para que nós possamos trabalhar para alcançar o porvir. E ele disse lá nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados mansos, bem-aventurados pobres de espíritos. Ele trouxe nas bem-aventuranças uma esperança para o futuro. Aí vem uma outra doutrina e quer combater exatamente isso, combater o nada, né? Mas vamos no porvir. Então, quando nós tiramos, por exemplo, um empecilho do caminho para que o outro que vem atrás não se fira, nós já plantamos uma sementinha boa. Quando eu trato o meu próximo com educação, com amor, com respeito, eu estou plantando uma semente. Quando eu procuro exercitar a minha paciência com alguém difícil, eu estou plantando uma semente, porque eu estou plantando exatamente aquilo que eu quero colher depois. Então, se eu quero colher bons frutos, eu tenho que ter a razão de agora fazer a melhor semeadura possível. No seio do lar. O seio do lar é um lugar muito importante para a gente desenvolver a nossa paciência, né? Porque normalmente as mulheres são difíceis de nós aturarmos. Por exemplo, outro dia... Ele gostou. Você vê que outro dia eu estava em casa e o Flamengo ia jogar. E foi um companheiro lá em casa que, segundo ela, ele é um pé frio danado. Toda vez que ele vai lá em casa, o Flamengo perde. E o Flamengo não ia jogar com o Fluminense, que é o time dele.
E quando ela escutou a voz desse amigo, que porventura ela até gosta muito dele, disse: sim, fulano já veio para cá. Eu falei: por quê? O que tem a ver? É meu amigo, vai ver o jogo comigo. Eu falei: não, quando ele vem aqui o Flamengo não ganha. Eu falei: deixa de bobagem. Não, ele é pé frio. Eu falei: isso não existe. Não, ele seca o Flamengo. Eu falei: isso não existe. Existe. Eu falei: não existe. Existe. Eu falei: ganhou 3 vezes. Então você vê que é difícil. Eu tive que desenvolver um pouquinho a minha paciência ali, né? Porque a minha vontade era tomar as minhas providências. Concordar com ela. Aí eu concordei. Então, é claro que é uma brincadeira, mas a gente vê que em muitos lugares em que nós habitamos, nós temos a oportunidade de desenvolver a nossa paciência, a nossa compreensão, o nosso amor, né? E são essas dádivas que Deus está nos oferecendo para que nós possamos crescer, para alcançar o nosso porvir. Porque o futuro existe. O futuro existe. Hoje é presente, mas é um futuro. Por que é um futuro? Porque as boas coisas que eu plantei ontem, eu estou colhendo hoje. Bom, se Jesus falou que a gente plantando hoje uma boa semente, amanhã a gente vai colher o bom fruto, e se ontem eu plantei uma boa semente e hoje eu estou colhendo um bom fruto, então hoje é futuro. É o meu futuro do ontem. E no hoje, resta-me plantar outras sementes, de preferência as boas, para que amanhã eu possa colher esses bons frutos, né? Então a doutrina espírita, ela vem trazendo muita esperança para cada um de nós. Quando a gente está doente, né? Às vezes é uma enfermidade que não tem mais cura, a doutrina espírita diz para a gente o seguinte: meu filho, essa tua enfermidade, procura nela ter toda a resignação possível, porque o teu futuro vai ser bom, porque agora você está colhendo um fruto que você plantou lá atrás. E digerindo bem esse fruto hoje, amanhã você está livre desse fruto e estará apto a plantar outras sementes, de preferência as boas. Quando nós temos uma esposa difícil, um esposo difícil, um filho difícil, e que nós nos desempenhamos a ajudar aquele ser que está conosco, porque uma pessoa difícil, ela é problemática, ela precisa de ajuda. Quando eu me dou com amor à luz da doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, e eu me dou a essa pessoa, ou a essas pessoas, eu estou trabalhando para que elas possam, através do meu exemplo, melhorarem-se. E eu serei vitorioso porque, além de eu colher bons frutos em função daquilo que eu estou dando, eu vou me livrar deles. Ou, quiçá, eu os terei junto de mim, mais uma vez, mas de forma melhorada, em função daquilo de bom que eu passei para eles. Isso é doutrina espírita. É o amanhã, né? Então, quando Jesus traz as bem-aventuranças, Ele traz para nós esperança. Bem-aventurados que choram. Por que choram? Eles choram, nós choramos porque nós vemos que tem quantas pessoas sofrendo. E aquilo faz a gente sofrer também. Nós choramos porque nosso país, ele está sendo roubado, vamos dizer assim. Isso traz tristeza para nós. Nós vemos o nosso Rio de Janeiro sendo aniquilado. Isso traz tristeza para a gente. E a gente chora por causa disso. Então, nós que sabemos chorar com essas dificuldades que acontecem, nós estamos tristes, estamos chorosos. Jesus diz: bem-aventurados que choram. Seremos bem-aventurados porque nós estamos conduídos com aqueles que estão cometendo essa atrocidade, porque irão pagar. Nós estamos tristes, estamos chorando e seremos bem-aventurados porque nós estamos conduídos com aqueles que estão sofrendo com isso também, que nós também não fugimos à regra.
nós seremos bem-aventurados porque nós estamos resignados. Nós estamos chorando, mas não é chorando de raiva, torcendo para que o outro se dê mal. Não. Nós estamos chorando porque nós estamos tristes, porque sabemos qual será o futuro daqueles que estão cometendo tal atrocidade. Então, bem-aventurados são esses que choram. Bem-aventurados mansos. Então, diante de todos esses exemplos que nós demos aqui, e nós estamos mansos, não quer dizer que o manso é aquele que aceita tudo que vem. Não, nós não somos obrigados a aceitar tudo que nos dão, não. Nós temos que nos posicionar. Se eu não estou satisfeito com uma determinada coisa, e a minha esposa, ela quer impor determinada coisa, eu não sou obrigado a aceitar, não. Eu posso conversar com ela, a gente pode negociar. Se o meu patrão quer me impor determinada coisa, que certamente vai me prejudicar pessoalmente, eu posso negociar com ele. Eu não sou obrigado a aceitar, não. Não é o fato de nós estarmos dentro de uma doutrina que nós somos bobos. Não. Mansidão não quer dizer bobeira. Mansidão quer dizer boa atitude. Quando nós somos mansos, nós temos boas atitudes, né? Nós temos que ter postura. Então são essas coisas que vêm nos fortalecer. Isso é o quê? Seu Guilherme, chegando aí, seja bem-vindo. Então são essas coisas que fazem com que a gente cresça, que a gente se enriqueça, né? Quando Jesus fala assim, faça para o outro aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse, Jesus está falando de futuro. Porque é uma semente que nós estamos plantando hoje para colher amanhã. Isso é o nosso porvir. Quando Jesus fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo, honestamente, nós não estamos nem aí para que Jesus falou isso. Nós ainda não entendemos isso. Quando Jesus pediu para que nós amássemos o nosso próximo como a nós mesmos, Jesus pediu para que nós nos empenhássemos no melhor possível para o nosso próximo. Atendê-lo nas suas necessidades. Por exemplo, na minha rua, se eu sei que há um necessitado, eu tenho que me apresentar para saber como que eu posso ajudar aquele morador da minha rua. E como a minha rua é pequena, só tem uma casa, eu cuido de mim. Então, nós que já temos um comprometimento muito sério, porque o Emmanuel falou que quem vai à casa espírita 3 vezes, não adianta dizer que, eu não sabia. Então, nós que já temos um comprometimento sério, nós temos que fazer essas observações. Eu não posso andar pela minha rua por andar. As pessoas às vezes até me chamam de fofoqueiro, de bilhosteiro. Como é que é bilhosteiro que dá o nome, né? Como é que é o nome? Como é? Bilhosteiro. Bisbilhoteiro. Quem é sabe bem o nome, né? Então, quando eu ando pela minha rua, eu ando olhando pelas casas. Aí o pessoal pensa que eu sou isso, mas não sou isso. Não sabe nem o nome, né? Estou querendo encontrar alguma coisa onde eu possa atuar. Eu quero atuar, né? Então, se nós tomarmos essa postura, certamente nós estamos com o nosso porvir na nossa mente. E esse porvir tem que ser maravilhoso, porque Jesus diz, dentro das bem-aventuranças, que muitos iremos herdar a terra, né? Se nós iremos herdar a terra, aí a gente pensa assim, poxa, eu não quero herdar a terra não, a terra do jeito que está. Se nós estivermos pensando a terra do jeito que está, nós vamos entrar no nada, que é o niilismo. É o nada. Por quê? Porque a terra, ela está progredindo, ela só não está melhor porque nós não permitimos. Com os nossos pensamentos, atos e atitudes.
como nós falamos antes, quando tiramos um empecilho do caminho para que quem vem na retaguarda não se fira, nós estamos contribuindo para a melhora do planeta. Quando eu dou um bom dia para uma pessoa, com aquele ar de amor, eu estou contribuindo para o planeta. Quando eu ajo com alguém com educação, com ternura, eu estou dando uma contribuição para o meu planeta. Então, cada coisa boa que nós fazemos, nós contribuímos para a melhoria do nosso planeta. Consequentemente, para a nossa própria melhoria. Aí vem umas doutrinas aí meio estranhas, que quer quebrar tudo isso. Dizer que o nada é que existe. Ora, uma das coisas que a doutrina espírita, uma coisa que a doutrina espírita combate com força é o egoísmo, o materialismo. E a doutrina do nada vem exatamente dizer o contrário. Então essa doutrina que fala do nada, ela vem fortalecer o ser humano no seu egoísmo, o seu apego às coisas materiais, né? Então, o nada, deixando a terra, para onde vamos? Que seremos? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Com a doutrina espírita, a gente já tem noção, né? Quando eu desencarnar, como será a minha vida na erraticidade? A minha vida na erraticidade, quando eu desencarnar, não vai ser diferente da que eu tenho agora, porque a vida continua. A diferença é que eu não vou ter o mesmo vestimento. Esse vestimento fica. Mas a minha vida continua. Mas eu vou ter uma condição melhor ou uma condição pior? É preciso que a gente reveja o que nós fizemos, o que estamos fazendo. São essas coisas que irão nos assegurar coisas boas ou coisas ruins quando nós retornarmos para a pátria espiritual. Mas eu vou para um bom lugar? É bom a gente rever o que a gente está fazendo e o que a gente está deixando de fazer. Um cidadão, ele, com muitas posses, tinha alguns funcionários, e alguns funcionários dele desencarnou, e ele desencarnou também. Chegando na espiritualidade, tá chovendo lá, dona? Tá chovendo? Tá toda molhada, um sol desse, mas tá chovendo. Tá chovendo, sim. Então, quer ir para a sala do passo? A gente liga o ar-condicionado. Então o cidadão chegou do outro lado e ele viu o funcionário dele de menor escala, um bom lugar, casa boa, bonita, né? Aí o cara foi andando com ele e falou: não, vamos lá que a gente vai contar a sua casa. Aí encontrou outro com uma casinha melhor, coisa e tal, e falou: se os meus funcionários estão com casas boas, imagine a minha. E ele foi andando. Aí começou, viu umas casas meio muquiranas, sabe como é que é? Aí veio uma casa toda esculhambada, telhado quebrado, horrível, né? Não tinha condição do cara morar ali. Aí o cara disse: pois esta aqui é a tua mansão. O cara: que conversa é essa, rapaz? Rapaz, eu fui um empresário de alto escalão, rapaz. Se os meus funcionários que desencarnaram estão numa condição boa, eu tenho. Eu falei assim: não, filho, o negócio é o seguinte: quando a gente está na Terra, a gente manda aqui para a erraticidade todo o material de construção. De acordo com o material de construção que é mandado para cá, os pedreiros aqui constroem a casa. Então os teus funcionários
mandaram sempre o melhor material para as suas casas. E as casas deles estão melhor. Isso aqui foi o material que você mandou, a telha quebrada, madeira podre, isso aqui foi o material que você mandou. Então sua residência é essa aí. E não tem como fugir. O que nós falamos no início? Na semeadura, nós somos senhores. Na colheita, nós somos escravos. Somos obrigados a colher o que nós plantamos. Então, se é esse material que você mandou para construir essa casinha, então essa é sua, não tem saída. Então, a vida é assim. Então, ele está perguntando aqui, né? Então, se deixarmos a terra, para onde nós vamos? O que seremos? Continuaremos a viver? Obviamente que sim. Se a doutrina do nada, que é o niilismo, diz que nada disso existe, e em afirmar que o nada existe, a gente fica raciocinando. Isso para a doutrina espírita, isso é um lixo, né? Com todo respeito. Porque Deus, quando Ele criou a cada um de nós, Ele embutiu na nossa intimidade a perfeição. E disse para cada um de nós: filho, a perfeição está dentro de você. Agora, trabalhe para que ela venha surgindo. E a gente vai trabalhando para que ela surja. Vamos dizer, na presente encarnação. E a gente vai trabalhando para que ela surja. Há 30 anos atrás, eu tinha um comportamento horrível. 30 anos depois, eu tenho um comportamento cristão. Eu faço o bem pelo bem. Eu amo o meu próximo. Eu me prejudico na maioria das vezes, mas para deixar o meu próximo bem. Eu construo toda essa beleza. Daqui a pouco nada mais disso me valeu de nada. Que sentido faz isso? Isso é desesperador. Imagina, o cidadão vive fazendo seus cursos e progride. Ele faz uma faculdade, aí faz mestrado, doutorado, ele ascende. O cara é um doutor. Aí vou eu lá, varredor de chão, não quero saber de estudar, não quero saber de nada. Aí arrumo um empregozinho só de varrer o chão. Pô, aquele cara que gastou grana pra caramba fazendo curso e ele hoje já é um doutor. Ele ganha a mesma coisa que eu ganho. Eu varrendo o chão, eu ganho a mesma coisa que ele. De que valeu ele se esforçar para tanto? Se eu, praticamente um analfabeto, que mal sei assinar meu nome, sou varredor de rua, eu ganho tanto quanto ele. De que valeu tanto esforço? Isso é justo? Aí segue aqui a doutrina do nada. Aí ele pergunta assim: todo homem, olha que coisa fantástica, todo homem experimenta a necessidade de viver. Todos nós, quando ele fala o homem, ele está falando do ser humano, né? Para as mulheres não ficarem. Eu falei o que da mulher? É ruim de aturar a mulher? A mulher é horrível de aturar, mas o homem é pior. Para ficar bem com elas, né? Não posso sair daqui de mal com as mulheres. Então, o homem, né? Todo homem experimenta a necessidade de viver, de desfrutar, de amar, de ser feliz, de dizer, e quando dizer ao marimbundo, o cara está lá, quase morrendo, aí o médico descobre lá uma solução lá, e diz: meu amigo, eu encontrei a solução para o seu... Você vai viver muito ainda. E nesse viver muito, você pode ter grandes conquistas. Sabe que eu queria morrer, eu queria morrer. Ou ele vai pular de alegria. Ele vai ficar feliz, né? Então,
Observe o exemplo que nós demos do doutor e do cara que varre o chão. O exemplo que estamos dando do moribundo, o cara está lá para desencarnar. E ele recebe a notícia que ele vai sair daquela e vai ter uma vida plena. Olha que satisfação ele vai ter. Então, a doutrina do nada, ela tira a alegria de viver. Imagine que se vem uma notícia da espiritualidade, aí diz assim, ó, aqui no Rio de Janeiro, todos os cariocas, inclusive os paraibanos, não é porque está no Rio, não é carioca, quem está no Rio é carioca. Quem nasce no Rio é o quê, você sabe? Peixe. Hã? É peixe, rapaz. Aí ele não falou, é peixe. Então, vem a notícia que todos os cariocas no Rio de Janeiro vão morrer daqui a 5 dias. E olha, e não tem condição de sair do Rio de Janeiro não. Porque certamente todo mundo vai querer meter o pau, meter o pé, né? Mas não tem condição de sair do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, todos do Rio de Janeiro, daqui uma semana, todos irão morrer. Não tem saída. O que nós iríamos fazer? Bom, eu gosto de uma coisa X, eu ia me esbaldar nessa coisa X. Não é isso? Eu gosto dessa outra coisa Y. Eu ia me esbaldar nessa coisa Y. E outra coisa, eu tenho muitos trabalhos para realizar para determinadas pessoas. Só que eu não vou mais. Eu vou ficar em casa. Eu vou curtir praia, eu vou curtir cinema, eu vou curtir teatro, eu vou curtir tudo de bom que eu gosto. Porque daqui uma semana eu vou morrer mesmo, não vai ter mais nada. Então, com essa notícia, que esperança nós temos? Nenhuma. Isso é a doutrina niilismo. Ela fala do nada. Tudo que você constrói, você vai perder aquilo. De nada vai te valer. E ele segue dizendo assim, ó. Pela crença em o nada, o homem concentra todos os seus pensamentos forçosamente na vida presente. Isso é um egoísmo, onde é contrário à doutrina espírita. Então essa doutrina que diz que o nada existe, o homem certamente vai concentrar todas as suas realizações, todo o seu ser na vida presente, porque amanhã não me interessa, eu quero saber do agora, e esse agora chama-se egoísmo. Se ele tem 2 quilos de arroz em casa, e ele pode dividir um com a família que está necessitada, ele não vai fazer isso, porque ele está preso no presente. Porque se eu der esse quilo de arroz, eu vou fazer isso aqui para o almoço, para o jantar, e amanhã? Ah, mas o amanhã não existe, então eu almoço e janto. E vai sobrar mais alguma coisinha, se porventura chegar mais gente. Então eu não estou preocupado com o amanhã. É o nada. Então, pela crença em o nada, o homem concentra todos os seus pensamentos forçosamente na vida presente. Isso é o egoísmo, onde a doutrina espírita combate com toda a força. Porque a doutrina espírita ela combate. Então, esse o nada aqui, essa doutrina do niilismo, ela deve estar pensando no que Jesus disse: não se preocupeis com o dia de amanhã. Não se preocupeis com o dia de amanhã. Mas quando Jesus diz não se preocupeis com o dia de amanhã, é para que nós nos demos de melhor possível para o nosso próximo.
Se eu tenho 2 quilos de arroz na minha casa, e esse quilo de arroz que eu posso dar para o meu próximo vai me fazer falta amanhã, eu não tenho que me preocupar com isso. Porque o Pai, que está no céu, está na terra, está em todos os lugares, inclusive dentro de nós, Ele percebe nitidamente a nossa intenção. Eu lembro uma vez, tem um membro do Obreiro de Jesus, ele tinha na sua despensa 2 quilos de arroz. Não, 2 quilos de arroz não, ele tinha 1 quilo de arroz. E passou uma pessoa batendo na sua porta e pediu se ele tinha uma canequinha de arroz ou uma canequinha de feijão para dar. Ele disse, aguarde um instante. Quando ele abriu o armário estava vazio. Só não estava vazio porque tinha 1 quilo de arroz. Esse cara aqui do Obreiros, ele pegou 1 quilo de arroz, botou na sacola e deu. A pessoa foi embora. A esposa, quando viu aquela cena, disse assim, você não está legal dos seus sentidos, né? Por quê? O arroz que tem, talvez só dê para o almoço. E o único que tinha, você dá. Você tem dinheiro para fazer compra? E aí? Como não sou bobo, dei uma de Jesus. Não se preocupeis com o dia de amanhã. Aí esse cidadão volta para o trabalho. Quando ele chega no trabalho, apareceu uns trabalhos lá para ele fazer. E começou a entrar um dinheirinho, que negócio que não estava acontecendo, parece que estava enguiçado. Aí desenguiçou e começou a entrar um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali. Olha, ele conseguiu uma quantia de dinheiro para fazer compras de mês. E ele foi no mercado e fez uma compra. Fruto de 1 quilo de arroz. Não tenha medo de dar o seu quilo de arroz. Dê. Ah, mas pode não acontecer. Agora, se der com segundas intenções, vai ficar com fome. Porque não vai acontecer. Jesus pede para que a gente faça as coisas sem as segundas intenções, né? A gente não tem que temer. Se há uma doutrina insensata e antissocial, é seguramente o niilismo, que rompe a verdade nos laços de solidariedade, de fraternidade, que se funde nas relações. Então, esse niilismo, ele fala do nada, né? O próximo capítulo vai falar de panteísmo, que é parecido. O próprio capítulo não, o próximo item, né? Vai falar de panteísmo, que o panteísmo é bem parecido. Então, são as doutrinas que criam, sabe? Eu acredito que muitas coisas que o homem cria é para beneficiar a si próprio. Não é nada mais do que isso. A gente vê determinadas casas de oração que os membros, que são os responsáveis, têm determinadas posturas que é anticristã. Porque Jesus, quando caminhava dando espetáculo de amor para cada um de nós, em momento nenhum Jesus falava de dinheiro. Tanto é que Judas, quando vai com uma sacolinha de dinheiro, falou assim, agora eu vou agradar Jesus. Aqui, ó, para nós. Que conversa é essa? Pô, moedas. Pega essas moedas e dá para os pobres. Pô, ele ficou chateado. Não gostou. Jesus, em momento nenhum, falava de dinheiro. Então, a gente fica triste porque vemos em determinadas casas de oração, né, os membros responsáveis fazendo coisas que está na condição de anticristão. Isso não é bom. A doutrina espírita, ela abrange, ela deixa todo mundo à vontade para o seu livre-arbítrio. Que não é isso que Deus deu para a gente, o livre-arbítrio?
A doutrina espírita respeita e deixa cada um de nós à vontade, mas diz: meu filho, se você for por aqui, te acontece isso, se você for por aqui, vai te acontecer isso, aquilo, outro. Você decide para onde você quer ir. E muitas vezes a gente decide ir pelo caminho que exatamente onde vai pisar espinho, que a doutrina espírita falou que tinha espinho ali. A gente prefere furar o pé para voltar e dizer assim: não, realmente por aqui não é bom. Porque só quebrando a cara, muitas vezes, que a gente aprende para seguir outro rumo. Existe uma outra doutrina criada que é para se beneficiar aquele que criou. É uma doutrina chamada metempsicose. É isso mesmo o nome? Metempsicose. Vocês conhecem essa doutrina? Conhece? Essa doutrina, ela diz o seguinte, que nós, os seres humanos, por exemplo, se eu sou um cara porco, não gosto de tomar banho, sou um cara nojento, segundo essa doutrina, quando eu desencarnar, porque ela fala de reencarnação, né? Quando eu desencarnar e que reencarnar, eu vou reencarnar como porco. Quando Jesus fala de ascensão, o espírito, quando ele reencarna, ele tem duas situações: ele estaciona ou vai para frente. Para trás, nem caranguejo. Caranguejo não anda para trás, ele anda de lado, porque ele não é bobo. Então são doutrinas criadas para beneficiar aqueles que criaram. Porque a doutrina espírita não é criação de Kardec. A doutrina espírita, ela é algo natural que vem de Deus. Que Jesus, sabendo, disse: eu vou pedir ao Pai que envie um Consolador que ficará com vocês eternamente. E esse Consolador é a própria doutrina, que já existia e Jesus veio anunciar para a gente e mandou. E nessa doutrina espírita, começa ali a regeneração do planeta. A regeneração do planeta Terra começou em 1857, 18 de abril de 1857. Ali começou a nossa regeneração. Peguem lá o Livro dos Espíritos e leiam a introdução, onde Kardec está falando exatamente onde começa a nossa regeneração. Então, se ali começou a regeneração, é mais um tópico para a gente entender que a gente ascende. Existe progresso. Então essa doutrina niilismo que fala que o nada existe, quando a gente desencarna, a gente volta para o zero, vai para o nada, e a nossa individualidade? E o nosso progresso? Foi o exemplo que a gente deu. O cara faz faculdade, o cara ascende, vai para o topo. E o cara barrichão ganha a mesma coisa? Não é justo isso. De que valeu tanto sacrifício? Tanto trabalho. Então, se nós trabalhamos para alcançar a nossa ascensão, existe por parte da espiritualidade maior uma coisa chamada respeito. Porque se assim não fosse, Deus não iria criar a raça humana, né? Para quê? Criar para quê? Para nada? Porque Deus não é nada, não é o nada. Deus é tudo de bom que nós temos na nossa vida, só que nós não temos adjetivos para falar de Deus, né? Então, como dizem por aí, né? Deus é puro amor. Então, para a gente rever isso, procure lá o livro Céu e Inferno e leiam os itens 1 e 2, que a gente vai ter mais ou menos uma noçãozinha do que nós conversamos nessa manhã. Então, vamos à nossa tarefinha do passe.